Estamos começando mais um 3S Talks, o podcast do grupo 3S Corp. Podcast esse que a gente traz grandes expoentes do comércio internacional e de outras áreas de negócios também para falar sobre empreendedorismo, para falar sobre carreira, negócios, para falar sobre o mundo do comércio exterior. E hoje nós temos um convidado para lá de especial, meu colega de trabalho, Alan Weber, consultor de negócios e especialista na área de novos negócios dentro do Grupo 3S Corp. Alan, obrigado pela tua disponibilidade em conversar com a gente e falar sobre um tema que é deveras importante, que é benefício fiscal, incentivo fiscal na parte de importação. Então, obrigado pela tua presença. Comenta um pouco sobre o teu background, fala um pouco sobre a tua trajetória profissional até o momento dessa gravação. Obrigado, Lucas. É um prazer participar pela primeira vez do 3S Talks. Meu background no setor, aí, na área de comércio exterior, já são 15 anos trabalhando na área. Iniciei a carreira, acho que quase todos que iniciam a carreira comércio exterior estudam Comex, né, na faculdade, e aí inicia como estágio, sempre buscando absorver conhecimento relacionado aí à importação e exportação. Então, entrei na área de despacho aduaneiro e fui evoluindo na área. Entrei na área de consultoria, mudando de cargo ou empresas e posições, para justamente absorver mais conhecimento. E hoje estou aí na 3S, faz 5 anos já, na área de novos negócios, novos projetos, estudando aí várias... a gente faz no dia a dia, né, análises de estimativas de custo, planejamento tributário, assessoria de forma geral para os nossos clientes que têm aí operações de importação e exportação. Então, o nosso dia a dia é basicamente fazer todo o planejamento estratégico, tributário, fiscal das operações de importação e exportação dos clientes e da empresa como todo, que nós temos também algumas unidades de distribuição que a gente acaba auxiliando internamente, né? E hoje, para tu entregar esse planejamento estratégico, que é um dos pontos que a gente vai conversar um pouco aqui também, para entregar essa avaliação como um todo para empresas importadoras e exportadoras, e entregar a melhor solução estratégica, certamente tu passou, como tu bem disseste, começou a carreira como estágio dentro de uma comissária de despachos, foi isso? Isso. E aí, ao longo do tempo, foi desenvolvendo a tua carreira entre vários caminhos. E certamente, um dos principais predicados, eu diria, é a questão do apetite, né? Da fome de querer fazer acontecer e tentar circular em outras áreas, em outros departamentos, para buscar essa aprendizagem complementar, para chegar no estágio atual e conseguir fazer uma análise 360 graus de uma operação de importação ou exportação para a nossa carteira de clientes. Mas isso, para chegar nesse estágio de agora, passou por uma série de outras áreas lá dentro. Então, assim, ao longo desses mais de 15 anos de comércio exterior, posso apostar? Isso, sim. Olhando para a carreira e trazendo alguns insights para esses novos profissionais que estão nos ouvindo e que tem que se dar o tempo ao tempo, o que tu pode trazer em termos de alguns elementos aí para que esses profissionais possam entender que tem um processo a ser conquistado, que não é do dia para a noite e que certamente o processo vale muito, né? Porque dentro dessa tua capacidade intelectual de entregar tantos resultados, veio sendo construído ao longo dessa trajetória de mais de 10 anos. Aí. Sim, eu acredito que justamente tu comentou, é o apetite, a vontade de aprender, né? E, consequentemente, tu vai crescer junto, né? Então, é ter vontade de aprender mais. Estou fazendo determinada função, ela é simples, mas em que ela impacta a atividade seguinte? O que eu posso fazer melhor para lá na frente a próxima atividade ter um valor agregado maior ou ter uma facilidade maior com as informações que eu já vou entregar para ela, e sempre buscando entender o porquê está fazendo cada etapa ali do processo, né? E tentando também seguindo ali aquelas atividades que tu vai conseguir ter um aprendizado maior, vai conseguir, de fato, evoluir na carreira como profissional, né, e pessoal também. Então, é sempre ir buscando absorver conhecimento, trocando com as pessoas que já sabem, né, buscar as pessoas mais experientes para justamente tentar ficar mais próximo e aprender e absorver um pouco do conhecimento delas. E assim a gente vai aprendendo e conseguindo, então, com o conhecimento que a gente tem,
fazer uma análise mais macro, né? Ter uma visão mais sistêmica, e aí sim tu consegue ter insights, ter ideias de estratégias, tanto a parte logística, a parte fiscal, tributária, que vão acarretar numa redução de custo, muitas vezes uma redução de custo para o cliente e um ganho maior para a empresa também, né? Redução de É um custo. ganha-ganha, né? Perfeito, é isso aí. Mas tem que tem que pagar um preço, né? Porque essas atividades que tu comenta, certamente elas são um tanto quanto burocráticas, são repetitivas, são extenuantes, elas não são apenas insights estratégicos, né? Não, E aquela coisa que a gente observa muito quando novos profissionais ingressam no comércio exterior, pensam, bom, agora eu vou ser trader, agora eu vou viajar os 4 cantos do mundo, vou fazer negócios, vou falar com diferentes culturas, mas para não que não se chegue nesse estágio, logicamente, porque tem várias funções atreladas a uma operação de importação e exportação, e uma delas pode ser um trader, né? Que vai fazer negócios internacionais. Agora, para chegar nesse estágio, tem muito dessa construção basilar dos aspectos mais operacionais, eu diria, e tem que passar por esse estágio, por esse processo, né? Que são, como eu falei, várias atividades burocráticas, repetitivas, do cotidiano, que ela não tem grandes insights, assim, né? É o dia a dia. Estratégicos. É o dia a dia. Tem que roer muito osso para chegar no filé, né? Então a gente vai ter que, no dia a dia, vão surgir operações ou demandas ali que são atividades bem complexas, que demandam tempo, análise. E aí tem que dar o seu melhor, fazer da melhor forma possível, né? Sempre buscando entregar com uma qualidade, né? E rápido também. Comércio exterior a gente tem que fazer Tempo urge. tudo junto, né? Tem que ser rápido e com qualidade, né? Eficiente. Senão não adianta. Tu entregar rápido e errado vai dar um prejuízo lá na frente. E o inverso não vai atender o que o cliente está pedindo. Ele quer receber logo as informações também, né? Então, e liberar a carga, enfim. Então a gente tem é um trade-off, mas a gente tem que estar sempre equilibrando, né? Algumas atividades vão demorar um pouco mais, vai levar mais tempo para analisar, consultar. A gente tem consultorias externas que às vezes tem que ser acionadas, né? Para tirar alguma dúvida jurídica ou fiscal, né? Tributária. Então a gente tem que estar sempre buscando ali ter um meio termo entre rapidez e qualidade, né? Mas realmente é dia a dia para conseguir chegar nesse nível de conhecimento. A gente é dia a dia vendo as operações, trabalhando, dando o seu melhor, com paciência, e aí com o tempo, com a prática, tu já vai sendo mais rápido também, né? Uhum. Então, por exemplo, classificação fiscal que eu fiz por muitos anos, né? A gente aprende a classificar classificando. Tem a parte teórica, né? Tu faz curso e tudo mais, mas no dia a dia... É a execução do dia a dia. É a execução. Vai pegar lá uma importação com 200 itens, classifica um por um, faz descrição. É trabalhoso, pode ficar mais de um dia, às vezes, trabalhando numa classificação, dependendo de quantos itens são, ou a complexidade do produto também, né? Tem produtos que são mais complexos para classificar. E aí, no dia a dia, tu vai pegando essa expertise e com o tempo tu fica muito bom a ponto de saber de cabeça a NCM de alguns produtos, né? Sim, então, sim. O pessoal brinca às vezes que eu sou uma enciclopédia ali, porque justamente às vezes vem de cabeça, Essa né? aqui tá no capítulo tal. Hoje aí... até não sou mais responsável aqui na empresa, né? Sim, Pela área de classificação. Então, obviamente, nós temos aí o Davi que trabalha com isso também muito bem e ele está muito mais ligado e provavelmente tem uma prática maior que eu, né? Mas realmente é dia a dia e a gente vai absorvendo conhecimento e vai ficando melhor, né, naquilo que faz. E aí também vai buscando outros conhecimentos, sempre buscando evoluir, né? E certamente isso, quando tu vai para uma rodada de negociação, para uma mesa de reunião, para falar sobre um projeto novo, para planejar projetos novos dentro da área de novos negócios, esse teu background, né, essa tua expertise no que diz respeito à classificação fiscal, isso vem com um ganho muito grande, porque a gente já começa a analisar, bom, isso aqui é a carga tributária de impostos federais é tanto, esse aqui tem um tratamento administrativo XYZ, esse aqui, os pré-requisitos para importação é tal. Então, tudo isso também traz um ganho muito grande no momento de planejar o projeto de importação para novos importadores, né? A gente tem cada produto, basicamente a NCM, ela determina tanto a questão tributária quanto de tratamento administrativo. Então, o que precisa para importar aquele produto, que autorização é necessária, né? Se tem alguma regularização de algum órgão, Inmetro, Anvisa, MAPA, né? Então, isso tudo acaba tu sabendo a classificação, tendo a prática de
de produtos que tu já trouxe, né? Tu já sabe, esse produto aqui vai precisar de Anvisa. Vocês têm Anvisa? Pode perguntar já para o cliente, né? Então, a gente tem os procedimentos operacionais, já também tudo documentado, os principais produtos, mas é impossível ter de todos os produtos que existem, né? Sim. Todo produto tem uma NCM, né? Então, eles podem estar dentro do mesmo segmento de produtos médicos hospitalares, por exemplo, mas tem tratamentos administrativos diferentes, eventualmente, para produtos mesmo dentro do mesmo segmento de negócio. Isso, depende. A Anvisa, por exemplo, é um mundo à parte ali, que cada tipo de produto é um registro diferente, parte, peça, é um tratamento administrativo diferente, documentos diferentes que tu precisa obter para poder fazer a liberação, né? A parte da licença de importação. Então, são peculiaridades aí que a gente acaba tendo que, no dia a dia, entender rapidamente. Né? Se aprofundar no o cara quer trazer fertilizante. Poxa, fertilizante é um outro segmento. O Ministério da Agricultura é totalmente diferente. A gente tem que ir atrás, buscar a fonte de consulta que a gente já tem e, se for necessário, acionar consultorias externas também, né? E ler legislação e tentar entender e consultar o órgão. Muitas vezes a gente tem que falar com eles para tirar dúvida, né, e ter certeza daquilo que a gente está fazendo. Né? Porque não é apenas a execução da atividade por si só, seja embarcar uma mercadoria, liberar uma carga no porto, na parte de desembaraço aduaneiro, ou servir como uma trading company, que é o objeto, o tema da nossa conversa aqui também. Mas é entender do cenário, do segmento, do setor de negócios do cliente para falar a mesma linguagem. Do contrário, a gente vai ficar num campo muito superficial, não só em termos comerciais, né, mas operacionais mesmo, dia a dia, porque se tu não entender do segmento do negócio do cliente com algum nível de profundidade, logicamente não vai ser da mesma forma que o cliente importador, que já está há anos fazendo isso, né? Enfim, mas sabendo desse segmento, desse cenário incorporado ao comércio internacional, ao comércio exterior. Né? E aí tu tem que saber desses elementos todos que tu bem posicionasse. Por exemplo, importação de pneu. Quantos destinados de pneus inservíveis a partir do momento da importação. Não vou entrar nas especificidades, mas tu precisa compreender do negócio do cliente também, para que tu consiga planejar e estruturar o melhor caminho no que diz respeito à consultoria estratégica. Né? Isso, tudo envolve tanto a parte de procedimentos, realmente, documentação necessária, quanto à questão fiscal ali, que se tem substituição tributária, se não tem. Alguns segmentos a gente sabe que eles olham o centavo, né? Matéria-prima, commodity, é no centavo. Então, qualquer economia que tu conseguir ali, seja numa armazenagem portuária, seja com relação a tributos, que tu vai gerar algum tipo de economia, já vai fazer uma diferença, né? E pode acarretar realmente em viabilizar ou não o projeto de importação do cliente, né? Sim, perfeito. Então, tem que ter realmente esse conhecimento amplo de todas as variáveis aí que acabam participando, né, do processo como um todo, que não é só questão tributária, mas também toda a logística e regularização, né, de produtos e tudo mais. Perfeito. E o ponto chave aqui é a questão tributária, eu diria. Né? Os elementos em termos logísticos, aduaneiros, tem um impacto forte, mas quando a gente pensa em como criar a condição de redução de custo na operação, é pensar estrategicamente, e eu volto muito no termo estratégico, realmente é o pensar estratégico, que é um dos principais elementos que eu diria que na 3S a gente consegue fazer em prol dos clientes, porque a gente circunda em todas essas áreas, desde o momento do desenvolvimento de produto, pensando na logística, executando cada uma das atividades. Esse talvez seja um dos grandes predicados nossos e um dos grandes diferenciais, porque não só fazemos gestão, mas executamos cada uma dessas atividades, né, de desembaraço, de trading e tal. Tu comentasse o ponto de ST, e eu vou trazer isso em algum questionamento, vou te fazer falar um pouco sobre ST, sobre default também. Mas eu queria voltar um capítulo para falar de uma das áreas de negócio dentro do Grupo 3S, que é a Trading, né, a Trading Company, a Winning, que é uma das nossas verticais e que ela vem para o mercado na prática para ofertar tal redução. Mas eu queria que tu conceituasse um pouco o que é uma trading company ou uma comercial importadora, dessas diferenças, mas qual é o principal ganho que uma empresa importadora, na sua grande maioria, em algumas etapas da parte de exportação, tais empresas, os ganhos que elas têm ao operar com uma trading company, por exemplo. Sim.
Bom, a Trading Company, basicamente, ela assume o papel ali de importadora, prestando serviço, né, de realizar a operação de importação pelo cliente. Tanto a assessoria que um despachante, muitas vezes, já presta no serviço ali de importação direta, a Trade assume essa responsabilidade também, fazendo, né, o desembaraço aduaneiro da carga, e demais atividades relacionadas à operação de importação como um todo, toda a gestão da logística, documental, né, fazer todo o meio de campo ali entre exportador, importador e os demais órgãos envolvidos, né, e ela presta um serviço, basicamente, importação conta e ordem, importação encomenda, que são serviços de terceirização, digamos, da importação do cliente, né, tendo aí um terceiro que seria a Trading como importador, e o cliente recebe o produto já nacionalizado. Aí cada uma das modalidades tem peculiaridades fiscais, a conta e ordem, ele recebe através de uma nota de remessa, né, o produto, ele faz a internação no estoque dele através da nota de remessa, e a encomenda é basicamente como se fosse uma compra e venda, né, mas tendo também outras questões jurídicas ali, que é como se realmente o produto ele é destinado ao cliente, não tem, a Trade obrigatoriamente tem que vender para o cliente que assinou o contrato ali de operação por encomenda, então é uma prestação de serviço, mas assemelha-se muito a uma compra e venda, né? Perfeito. Então, vamos lá. Dentro de uma operação de trading, nós temos que é uma operação indireta de importação. A direta é quando o importador e o exportador se vinculam diretamente, e a indireta é quando tem um interveniente, uma comercial importador-exportador, ou uma trading company. Tem diferenças para essas duas empresas, não vou entrar aqui, capital social, uma série dessas questões, mas as duas, em tese, cumprem com a mesma função, que é intermediar operações, e existem nessa operação indireta tanto a conta e ordem quanto a encomenda. Duas operações que, na prática, elas são de prestação de serviço. A primeira, conta e ordem, é uma operação onde existe uma transferência do bem, objeto da importação, né? E sem bitributação nesse processo, ou seja, aqueles impostos que são pagos no ato da liberação aduaneira é transferido para o adquirente, enquanto que na operação por encomenda existe também uma prestação de serviço, porém voltado para a parte de compra e venda de produtos. Ou seja, eu importo, pago os tributos e comercializo o bem para aquele encomendante pré-definido, com o objetivo específico de comercializar para ele, porém tem esse complemento de tributação. É isso? Isso, perfeito. Conhece tanto quanto. Muito bem. E por que operar através de uma trade na prática? Por que colocar um interveniente quando poderia ser feita uma operação direta, importador e exportador? Sim. Bom, desde a vantagem relacionada à terceirização, né, as empresas poderem focar no core business e deixar com uma empresa especializada para fazer a gestão da importação, esse já é um ganho. E aí, junto com isso, tem o benefício fiscal, que as trade companies têm benefícios fiscais de CMS, né, que geram, na maioria das vezes, uma economia ao cliente. Tem operações que eventualmente não é vantagem, mas a grande maioria delas sai também mais em conta fazer a operação via trading devido a essa economia com relação aos benefícios fiscais, né, que a trading ela acaba tendo um custo menor de CMS ou um destaque menor ao cliente, né, de CMS, gerando uma economia, uma redução da carga tributária para o cliente, em relação ao ICMS que ele pagaria, por exemplo, numa importação direta, que normalmente ele vai pagar um ICMS cheio, né? Tá. Então vamos estressar um pouquinho mais essa questão. Impostos, tributos pagos na importação. Nós temos 5 impostos, em regra. 4 deles de ordem federal, e um que é o ICMS, que é de ordem estadual. Quando a gente fala de impostos federais, nós estamos falando de imposto de importação, IPI, PIS e COFINS. Esses impostos não mudam, independente do local de liberação. Se ele for no estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo ou qualquer outro, esses impostos federais, com base na classificação fiscal que tu pontuaste, são os mesmos. A diferença está no ICMS. Então, o principal benefício encontrado
através de uma operação de trading, além da terceirização, de uma especialização maior, etc, etc. Mas pensando em termos de custo, a trading entrega um benefício fiscal ou incentivo fiscal relacionado diretamente ao ICMS. Isso. A vantagem tributária fiscal é em relação ao ICMS, exatamente. Que aí muda de estado para estado. Muda, todo estado tem a sua alíquota interna, né, padrão de ICMS, em torno aí de 17 a 18, alguns estados um pouco mais. E operações interestaduais, a gente tem basicamente 4% de destaque de ICMS para produtos importados normais. E produtos que não têm similar nacional, né, chamados CAMEX, o destaque é de 12%. Então, numa venda interestadual, por exemplo, via trading, a trade está fazendo uma operação por encomenda, sendo o cliente de outro estado, ele estaria destacando 4% ou 12% de ICMS. Uhum. E o cliente, se fizesse a importação direta, estaria pagando a alíquota cheia, 17%, 18%. E, então, dentro desses 4% a 12% de ICMS, a trade também consegue conceder um desconto comercial com base no crédito presumido que ela tem de ICMS, que é o benefício fiscal, basicamente, que ela tem no estado que ela está operando, né? A 3S tem o benefício fiscal de Santa Catarina e de Rondônia, né? São 2 estados que têm benefícios fiscais e a gente consegue, dentro desses benefícios, conceder alguns descontos aos clientes, gerando uma economia ainda maior, além dele já receber com uma carga tributária menor, por ser normalmente uma operação interestadual, ou inclusive aqui em Santa Catarina, mesmo sendo interna, aplica-se o mesmo conceito por causa do benefício, né, de 4% ou 12%, e tem outras possibilidades também, 10% se for industrialização, enfim, o benefício de Santa Catarina ele tem várias configurações diferentes, dependendo do tipo de produto, a destinação, o regime tributário do cliente também acaba mudando, a alíquota ser destacada, né? Perfeito. Então tem uma flexibilidade maior aí de benefícios que a gente consegue conceder aos clientes. E aí nós vamos falar um pouco dos pré-requisitos também para obtenção desse benefício através da Winning via Rondônia ou via Santa Catarina. Quais são os diferenciais principais, os pré-requisitos. Mas então, entendendo de maneira mais prática, Estado de São Paulo, 18%. Se vai utilizar por Santa Catarina, já vai ter um pênalti logístico interno. Né? Um dos pré-requisitos é operar por portos, aeroportos ou zonas de fronteira de Santa Catarina. Muito bem. Então, operacionaliza por Santa Catarina, libera-se, né, face a liberação aduaneira, o desembaraço aduaneiro por Santa Catarina através de uma trading, e aí sai de uma alíquota interna, Estado de São Paulo, na importação de 18%, exemplo, e traz para uma alíquota menor do que 4%, garantindo um crédito presumido de 4%. E aí depois tem a alíquota interestadual de 4%. São alguns regramentos no que diz respeito às possibilidades tributárias que empresas importadoras, em específico, precisam se voltar para fazer uma melhor análise do seu planejamento estratégico. Então, basicamente é isso. Sai de 18% para menos de 4%, garantindo um crédito de 4%. Ou seja, paga uma alíquota menor, recebe 4% ao invés dos 18% lá de São Paulo. Então, uma das principais vantagens, né, que a gente sempre fala é não acumular crédito de ICMS, ter uma redução de custos efetivo. Enfim, comenta um pouquinho mais desses outros benefícios complementares aí. O desembolso, né? Acaba tendo um desembolso menor, a empresa pensando que ela vai importar, normalmente importação traz uma carga fechada, né? Sim. Isso acarreta em tu ter estoque, né? Muitas vezes. Perfeito. Para justamente diminuir o custo unitário dos produtos, tu vai comprar uma quantidade maior para ter um custo unitário menor, porque tem serviços que são um custo fixo, independente de trazer uma caixa ou um container, vai ser o mesmo custo, né? Desembaraço aduaneiro, por exemplo. Sim. Então, tem essa estratégia justamente de tentar diminuir o custo como um todo ali, fazendo essa compra uma quantidade maior. E aí, considerando que tu ainda vai ter que desembolsar na importação, que na importação é tudo à vista, né? Para poder liberar a carga no porto, tem que fazer o débito em conta na hora dos impostos. Então, todos esses custos tem que pagar na frente, né? Sim. Muitas vezes. Então, a empresa... E aí tu estoca esse imposto, né? Tu estoca o imposto, que é o maior custo da importação como um todo, são os tributos, né?
E aí a gente conseguindo dar esse alívio no fluxo de caixa da empresa, tendo um desembolso menor na entrada, ela consegue ter um capital de giro maior ali para fazer as operações rodar no dia a dia, né? Brilhante, ótimo. E tu comentaste dos benefícios Santa Catarina e Rondônia, né? Norte do país. Qual é a principal, ou quais são as principais diferenças entre um benefício fiscal e outro benefício fiscal que hoje a Winning pode entregar para os seus clientes importadores? O benefício de Rondônia, a principal diferença dele, ele permite somente operação por encomenda, né? Não permite conta e ordem, porque tem uma decisão do STF que determinou, né, que a operação, depois veio a Receita Federal, né, através de normativa também, determinou então que a operação conta e ordem, o ICMS é recolhido ali para o estado do adquirente, que seria o cliente, né? Então, a gente não poderia fazer uma operação conta e ordem recolhendo ICMS para Rondônia se o adquirente é de outro estado. Sim. Então, por isso fica condicionado também, o próprio benefício de Rondônia estabelece que só pode ser feita operação por encomenda, né? Tá. Então, a operação por encomenda Rondônia, ela tem a flexibilidade de ela não obrigar a operação a ocorrer através de um porto, aeroporto lá de Rondônia, como é aqui de Santa Catarina, porque eles nem têm porto lá. Justo. Então, pode ser feita a liberação em qualquer estado, qualquer unidade da Receita Federal do país, né? Então, não tem essa condição que aqui em Santa Catarina existe, que é estratégico para o estado, para fazer movimentar a economia aqui, utilizar a estrutura, né, portuária, é o condicionado, então, o benefício de Santa Catarina que seja feito através de um porto, aeroporto catarinense. De Rondônia não tem essa restrição. Então, a gente consegue fazer uma liberação, por exemplo, para uma empresa de São Paulo, no Porto Santos, ou no EAD, que eles utilizam muitas vezes uma remoção para um porto seco, lá interno de São Paulo. Uhum. A gente pode fazer a liberação lá mesmo, sem mudar a logística da empresa atual, pode utilizar os mesmos prestadores de serviços que eles já têm, tendo apenas a trading como importadora ali, no elo, né? No elo da cadeia logística e fazendo a operação de importação e a empresa já recebendo o produto nacionalizado, uma nota como se fosse uma compra interestadual, né, de uma empresa nacional, e facilita muitas vezes até as empresas a questão da emissão da nota de entrada. Muitas empresas às vezes têm uma dificuldade ali dessa forma eles já vão receber também o produto com a nota já emitida, né? Uhum. É só dar entrada no estoque. Então, com base na nota da trading mesmo. Isso. Além de toda a economia daí que a gente já comentou, em relação ao ICMS, principalmente, né? Sim. E aí, um dos pontos que eu recebo, quando a gente vai fazer uma exposição para uma empresa que desconhece desse ambiente tributário, que é um tanto quanto complexo no Brasil, né? Todos nós sabemos disso. E ali está, se bem utilizado, se bem instruído, se bem capacitado, com o conhecimento necessário, é um dos principais elementos de vantagem competitiva para as empresas, né? Então, fazer o melhor uso dessas questões fiscais tributárias, logicamente, de compliance e tudo isso, mas isso não é nem necessário comentar. Mas o meu ponto aqui é com relação à segurança jurídica. Porque muita gente nos pergunta, mas isso, no meu ICMS vai ser glosado, ou não, isso vai acabar. Mais 2 anos, o meu contador falou que eu não deveria me movimentar para olhar para esse cenário, porque afinal isso vai cair logo. Enfim, o que a gente pode trazer para esses importadores quando recebem esse tipo de sinalização, seja por parte do contador ou de outras empresas e tal? O que a gente pode trazer em termos de informação com relação à segurança jurídica, tanto dos aspectos relacionados à legislação de Santa Catarina quanto de Rondônia, já que nós estamos falando aqui dos benefícios desses 2 estados? Sim. Os benefícios, eles foram instituídos através de decreto, né? Então, já traz uma segurança em termos jurídicos, além da questão de ter lá o convênio com o FAS também, que eles estão de acordo com convênios. Então, a própria decisão do STF indicando que o ICMS, no caso da importação por encomenda, é devido ao estado importador, que neste caso é a trading, na operação por encomenda, e na conta e ordem é devido ao estado do adquirente, já traz também
STF, né, o órgão mais expressivo, a última instância, né, para decisão com relação a questões tributárias também. Então, isso por si só já traz uma segurança jurídica. Alguns estados, a gente sabe que, ou inclusive fiscais, né, CMS, muitas vezes podem tentar fazer valer o regulamento deles lá regulamento qualquer um vai lá e altera, é muito mais simples do que um decreto ou um próprio convênio, né, ou uma decisão do STF. Então, alguns estados, por interesse próprio de tentar ter uma receita maior, podem tentar, às vezes, questionar. Mas hoje, na última instância, que é o STF, já foi decidido essa questão, então é pacífico, né? Está todo mundo a par de que, no caso da importação por encomenda, é devido ao estado importador, neste caso o estado da trade, então é uma operação que tem um amparo jurídico, né? E qualquer eventual questionamento, autuação diferente disso, a gente sabe que, em última instância, vai ser favorável ao cliente, né? E nós temos também mandados de segurança em locais estratégicos, que a gente tem operações, justamente para amparar qualquer tipo de questionamento. Até hoje não nos aconteceu nenhuma vez, né? Então, sempre seguimos a legislação e nunca tivemos nenhum problema com nenhum cliente nosso com relação a esse tipo de problema de autuação ou a glosa de CMS, né? Que seria um estado exigir que seja recolhido para, por exemplo, o estado do cliente e não o estado da trade, né, importador, que seria nós, no caso Rondônia ou Santa Catarina. Conosco nunca aconteceu. Então, quanto a isso, temos todo o amparo jurídico, segurança jurídica a nosso favor, né? E nós temos jurídico interno também para se eventualmente nós precisarmos mandar algum tipo de informação complementar para os importadores, no que diz respeito a esse aspecto, também temos essa disponibilidade. Beleza, estou pensando aqui em linha cronológica. Eu entendi o que é uma operação via trading, eu entendi quais são os principais benefícios ou os gatilhos de se operacionalizar algo com trading. Eu entendi com relação à questão do ICMS próprio, ou seja, o ICMS do desembaraço, aquilo que eu tinha no exemplo que eu dei via São Paulo, vis-à-vis Santa Catarina. Eu entendi mais ou menos como é que funciona com relação às diferenças de Santa Catarina e Rondônia e os pré-requisitos. Eu sei mais ou menos quais são os impostos federais e estadual, onde é que eu encontro o benefício. Eu entendi um pouco sobre a legislação atinente a isso aí, a segurança que eu posso encontrar, mas ainda assim tem um ponto importante que, Alan, sei lá, estatística, mas 5 a cada 10 reuniões que eu participo, de empresas novas que não conhecem do benefício fiscal, me dizem: mas o meu produto tem ST. Mas esse negócio tem... E aí, como é que funciona o DIFAL? Eu vou ter que pagar o diferencial de alíquota, ou seja, eu pago lá os 4% por Santa Catarina, mas quando ele entra no estado de São Paulo, eu tenho que pagar os outros 14% para equivaler à minha alíquota interna. Ou seja, não faz sentido eu operar por Santa Catarina por conta do DIFAL ou por conta da ST. Comenta um pouquinho de como funciona isso na prática, a questão do diferencial de alíquota, MVA e a questão do ST. Sim. Muitas vezes, inclusive, é mais vantagem ainda utilizar a trade quando a gente tem a substituição tributária, né? Porque quando a gente tem a substituição tributária, uma operação interestadual, o ST é recolhido na entrada, né? Por exemplo, estou vendendo para São Paulo, e fazendo uma operação encomenda, Rondônia, São Paulo, um produto com ST, na entrada interestadual o cliente vai recolher ST sobre a nota fiscal de entrada, né, a nota fiscal da trading, que é uma nota fiscal de venda, mas com uma margem menor em relação à margem que ele teria numa operação, numa compra de um distribuidor, por exemplo, porque a trade justamente ela presta um serviço, então as margens são muito menores do que se fosse comprar de um distribuidor nacional, né? Sim. Além da questão do benefício fiscal. Se o cliente ele fizesse uma importação direta por São Paulo e revendesse interno ou interestadual, o ST seria recolhido sobre a venda dele. E aí a venda dele ele já tem uma margem maior, o preço é maior, a base então para o ST é maior e acaba tendo um custo maior de substituição tributária, de CMS, né?
Em relação à operação interestadual, que ele está comprando da trading por encomenda, que o ST é recolhido na entrada, então quando ele recebe da trading sobre a base da nota da trading, e aí na venda dele posterior, quando ele faz essa operação, ele não tem nem ICMS nem ST, por exemplo, numa venda interna, né? Na interestadual ele sempre vai ter para o outro estado de destino quando há convênio ICMS, né? Sim. Ou protocolo. Perfeito. Então acaba tendo um desembolso menor de ICMS e ST justamente por pagar na entrada e não na saída, neste caso, né? Sim. Em relação ao DIFAL, o DIFAL ele ocorre quando a empresa está comprando algum produto que é para o uso, consumo ativo, né, da empresa. Então, ela acaba tendo que pagar isso independente do local, né? Todos os estados têm essa mesma legislação, é um convênio, né? Então, o DIFAL não tem como escapar se a empresa está comprando para uso, consumo e ativo, né? Tá. Neste caso, igual vai ter o desembolso menor na entrada da trading, né? Acaba e tendo muitas vezes o desconto ali do ICMS também, já gera uma economia real, né? Ela recebe um crédito maior do que ela está pagando. E ela ainda vai ter o DIFAL normal que ela teria para fechar a alíquota ali do ICMS que ela tem na operação no estado dela, né? Se é 18%, vai receber a 4%, vai recolher o DIFAL ali da diferença para fechar os 18%, né? E esse é um tema um tanto quanto complexo, logicamente, porque nós estamos falando aqui de elementos bastante densos, que é fiscal, tributário, imposto, pago lá, colar e tal. Um dos principais elementos que a gente entrega aqui para facilitar esse entendimento como um todo são os estudos comparativos, né? Então, assim, operação atual, vamos lá, direta São Paulo, vis-a-vis, comparativamente, uma operação por encomenda Rondônia, através da Winning, e comparado a uma operação conta e ordem por Santa Catarina, através da Winning. Então, esses comparativos, já analisando em complemento a forma de comercialização, ou seja, a venda do importador. Então, tu entra neste aspecto também. Não só analisar quando essa mercadoria de origem importada ela entra no estoque do cliente importador, mas também o fato subsequente, que é a venda dele, a forma com que ele comercializa, a margem que ele estabelece nos seus produtos, para que a gente consiga analisar o contexto todo e apresentar a melhor solução. Porque muitas vezes o grande ganho está na venda dele. É ou não é? Isso. Quando a gente tem esses cenários mais complexos, com ST, todo esse fluxo tributário, né, o time ali faz um estudo mais completo para justamente entender a operação do cliente. O que ele faz? Ele vende para dentro, para fora do estado? Qual o percentual, né? Quantos por cento ele vende interno, quanto ele vende para externo? E a gente faz esse cenário lado a lado ali para permitir uma análise macro, né, da operação, do custo de importação, a saída da trading e posteriormente a revenda do cliente quando é um produto para comercialização, né? Então, mostrando todas essas etapas, como fica lá na ponta o preço de venda dele final, né? Gerando uma economia, ou ele vai vender com preço menor, ou ele vai ter uma margem maior de lucro, né? Porque vai ter um custo menor no produto dele, né? Através desse fluxo tributário aí que a gente consegue analisar e definir qual é o melhor cenário para ele, né? Dependendo da operação dele, se é uma operação conta e ordem, ele abrindo uma filial aqui em Santa Catarina, por exemplo, se é uma empresa de e-commerce, uma empresa que vende para todos os estados, né? Santa Catarina, além da questão tributária, a gente tem a logística muito eficiente aqui, né? Sim. Que também auxilia muito, um custo menor para manter um armazém ou terceirizar, né, um armazém. Nós temos no grupo também um armazém, um centro logístico. A gente consegue terceirizar para o cliente a armazenagem, expedição, todos os serviços conexos, que muitas vezes sai mais em conta do que ele manter lá em São Paulo, que o custo é muito maior, muitas vezes, para manter lá um centro logístico, né? E aqui estaria próximo dos portos também, que tem uma economia, né? A gente sabe que o Porto Santos, além do custo maior de armazenagem, né? Por ser justamente o principal porto do Brasil, né? Eles têm umas tarifas bem mais altas lá. A própria aduana de Santos, todo mundo fala que é mais complicada, né? E realmente ela é mais difícil, muitas vezes. Uma carga dá um canal vermelho lá, muitas vezes demora muito tempo para ser liberada, né? E gera um custo altíssimo, né? Então, muitas empresas também
estão buscando evitar o Porto de Santos nas suas liberações, e aí Santa Catarina é o estado que acredito que seja o estado que logisticamente hoje é o mais interessante do Brasil, né? 5 portos, estrutura aeroportuária tanto quanto interessante, ela acaba não sendo hub, né? Porque grande parte das cargas aí, né, Viracopos e Guarulhos, mas ainda assim mais de 10 CLIAs, EADs, portos secos que possam fazer frente aí aos importadores e exportadores, ou seja, realmente. E aí vem todos os outros intervenientes, transportadora, centro logísticos, tradings, comissário de despacho, agente cara. Então, realmente, os outros estados e importadores que estão em outros estados nos acompanhando aqui podem olhar para o estado de Santa Catarina, esse que nós estamos tratando, com um olhar muito em termos estratégicos, porque certamente vão ter ganhos importantes na sua operação de importação, seja para ser mais competitivo no mercado ou seja para aumentar a sua margem, né? É encontrar as melhores soluções estratégicas e Santa Catarina consegue entregar isso para as empresas importadoras, né? Falando em termos de benefício fiscal ainda, nós falamos especificamente de Santa Catarina e Rondônia, tem outros benefícios fiscais no Brasil? Como é que funciona isso? A gente tem outros estados que também possuem benefícios fiscais, mas fizemos análise de vários deles, né? Justamente quando a gente, sendo uma trade, a gente busca sempre mais opções para dar uma flexibilidade maior para os nossos clientes e conseguir, inclusive, atender clientes de outros estados, né? Sim. Mas para nós, os que a gente entendeu mais interessantes com a segurança jurídica são os benefícios de Santa Catarina e de Rondônia. Há outros benefícios, mas alguns usam estratégias um pouco mais complexas de operacionalizar no dia a dia o próprio benefício, né? Ou tem algumas restrições, a gente sabe, muitas vezes até a própria liberação do ICMS pode ser mais demorada em um estado em relação ao outro, e nós, como prestadores de serviço, a gente não tem como aguardar, né? A gente precisa que seja liberado no mesmo dia, por exemplo, o ICMS de uma operação de importação, que a gente está basicamente importando e vendendo para o cliente no mesmo dia, né? Essa é a dificuldade também que a gente tem na operação da trading. A trading tem que já no mesmo dia registrar a DI, emitir uma nota de entrada, faturar, juntar todos os custos e emitir uma nota de saída, né? Então tem que ser muito rápido, tem que ser eficiente e tem que estar correto, né? Sim, tem que ser eficiente. Porque senão não dá para tu entregar uma redução tributária, mas uma perda de performance na outra ponta. Então, se o importador está acostumado a fazer uma liberação, vamos lá, em canal verde, e tu retira a carga no D+2, né, através da trade, tu não pode levar 7 dias para liberar uma mercadoria, levar o faturamento, fazer todo esse processo, né? Então, tu tem que entregar com a mesma eficiência ou melhor a uma outra estrutura de redução tributária. Enquanto prestador de serviço precisa fazer isso, né? Sim, e aí acaba muitas vezes o benefício até pode ser bom, mas na prática tu não consegue utilizar ele de uma forma eficiente. Outros benefícios também exigem, por exemplo, um investimento muito grande de montar uma estrutura, são mais direcionados a uma empresa que é uma indústria ou que vai montar um centro de distribuição no estado, enfim. E nem todo cliente pretende fazer isso, né? Então, muitas vezes ele só tem a operação dele que ele quer usar de uma estratégia para ter uma economia, mas não necessariamente quer abrir um armazém num outro estado, né? Sim. E aí acaba também o benefício não sendo aplicável para aquela operação daquele cliente, né? E esses benefícios que nós viemos falando aqui, isso é para todos os produtos, é para um segmento apenas, nós estamos falando aqui, é insumos para a indústria, ele é para fins de comercialização, tem algumas restrições para alguns, enfim, comenta um pouco sobre esse tema. Sim, o benefício de Rondônia ele é basicamente para tudo, ele só tem uma restrição com relação a derivados de petróleo, combustíveis, energia também, né? Já o benefício de Santa Catarina ele tem um anexo, né? Ele tem uma lista de produtos que não podem utilizar aquele benefício, né? Que são vedados. São vedados, né? Uma lista não é tão... São poucos itens, né? Mas existe uma lista
de alguns produtos, principalmente que tem alguns segmentos aqui em Santa Catarina, industriais, que obviamente pleitearam, né, para que não seja afetado pelas importações de concorrentes. Então, aqueles produtos que algumas indústrias aqui conseguiram restringir, então, que a utilização do benefício fiscal para aqueles segmentos, né? Mas Santa Catarina tem benefícios, acho que é o estado que mais tem benefícios fiscais do Brasil, né? Não, são N benefícios, às vezes a gente nem sabe o número do TTD, de tantos que são, do que é, né? Porque são muitos. Então, realmente tem benefícios para empresas, indústrias, dependendo do segmento ali, tem benefícios mais interessantes até do que o próprio benefício da trading, né? Existem, dependendo do segmento, pode ter um benefício mais interessante para o cliente quando é de Santa Catarina, né? Perfeito. Essa sigla que tu comentaste, que é o TTD, né, o Tratamento Tributário Diferenciado, ele é específico do estado de Santa Catarina, assim como outros estados criam a nomenclatura do benefício de maneira diferente, né? O estado de Minas, por exemplo, é o corredor de importação. O estado do Espírito Santo é o Fundap, o Compete, o Invest Atacadista. E como tu dissesse há pouco tempo atrás, nós aqui fizemos uma análise bastante profunda em todos esses estados, com esses benefícios, para aquilo que a gente poderia entregar em termos de solução para os nossos clientes. Então, nós entendemos que, dentro daquilo que é a estrutura de Santa Catarina, pensando no aspecto logístico, macro e todos esses elementos, bom, aqui é um ponto importante. Linhas marítimas, enfim, liberação aduaneira, todos esses elementos complementares que não apenas o aspecto fiscal e tributário. Além disso, Rondônia nos entrega, dentro de uma segurança jurídica importante, a possibilidade de liberar em qualquer porto, aeroporto, zona de fronteira do Brasil, fazendo uso do benefício lá. Então, a gente cria esse outro, né, para as empresas que estão no Sudeste, no Nordeste, que quiserem fazer uso do benefício através da Winning de Rondônia, e as empresas do Sul que podem fazer uso de toda essa logística por completo do estado de Santa Catarina também. É isso. Para a gente se encaminhando para o final, Alan, com relação a principais insights, dicas para quem que já tem uma importação madura e que nunca ouviu falar de imposto, aliás, de benefício fiscal, de incentivo fiscal, ou que já passou de uma maneira superficial, mas não se aprofundou. O que tu pode trazer em termos de dicas, de sugestões, de insights no que diz respeito a planejamento estratégico? Porque nós estamos gravando isso em novembro de 2023 e é um bom momento de se fazer uma análise estratégica para suas operações de comércio exterior, de importação especificamente. Então, o que tu pode trazer em termos de insights para esses importadores que estão minimamente olhando para isso? O principal é justamente o melhor momento é o agora, né? Sempre vai ser o agora, né? Isso dá um corte aí, bicho. Se não foi antes, né? Que faça agora, né? Realmente, a gente está com um cenário tributário muito complexo, a carga tributária é muito alta e qualquer economia que tu consiga nesse, que é o maior dos custos que a gente tem hoje, né? O governo é sócio das empresas, então Sim. qualquer economia que tu conseguir nessa esfera vai conseguir viabilizar o teu preço, teu produto, né, ter um preço melhor e tu conseguir também ter um lucro maior nas tuas operações. Então, conselho seria buscar uma empresa especializada, uma assessoria que consiga, então, auxiliar essa análise que é complexa, que muitas vezes a empresa recorre ao contador, o contador não conhece tanto de Comex, por exemplo, né? E aí é uma dificuldade de fazer uma análise macro dessas, porque ele tem que fazer todo o cenário de importação, não é só o quanto tu paga aqui na tua empresa, né? Tu tem que entender as outras possibilidades. E se mudar de regime de tributação, não fica melhor? E se eu botar em uma filial em outro Simples, estado? presumido, real, é isso? Isso, o regime tributário da empresa, né? Que muda a carga tributária também. Então, para te conseguir ter uma análise macro, tem que ter uma assessoria especializada, né? E aqui na 3S a gente respira isso, né? Dia a dia, com empresas de vários portes, vários segmentos, fazendo estudos de tudo que é tipo de produto, né? Então a gente está justamente inserido nesse meio. Nós temos a área fiscal, nós temos a consultoria externa também, que a gente recorre, especializada em comércio exterior, quando necessário, né?
e a nossa prática do dia a dia a gente já consegue direcionar o cliente, auxiliar ele nessa análise, tanto quando ele vai constituir uma empresa nova, quanto o que ele pode fazer com o atual cenário que ele tem hoje na empresa dele, considerando os produtos que ele está comercializando e para onde ele está comercializando, né? A gente pega muita empresa que está naquela fase de crescimento, né? Que pegou um produto e agora começou a ter volume e aí precisa de uma maior eficiência, precisa reduzir custo, precisa ter uma estratégia tributária que no início talvez não precisasse, né? Sim. E aí realmente a gente consegue dar toda a assessoria que ela precisa para fazer essa análise e as melhores estratégias. E aí, tendo uma empresa como a nossa dentro prestando serviço para o cliente, ele consegue ter vários serviços conexos ali que podem ser interessantes para a empresa dele, né? De uma forma terceirizada, né? Ele economiza com relação à necessidade de ter uma grande equipe de comércio exterior, porque a gente já vai fazer todo esse serviço para ele, e tem essa flexibilidade de uma operação ele faz direta, porque é mais vantagem para ele, dependendo do produto, outra ele faz através da trade, numa conta e ordem, outra ele pode fazer via encomenda, a gente sempre dando a direção ali, explicando por que é mais vantagem tal operação ou a outra, né? Dependendo do produto que ele vai trazer e qual é a finalidade do produto, né? Perfeito. Eu acho que é muito interessante quando tu comentas da natureza tributária, do regime tributário, né? Simples, presumido, real, e da oportunidade do momento de avaliação desse planejamento estratégico no que diz respeito aos aspectos tributários. Porque quando uma empresa ela é mais júnior, digamos, seja dentro do contexto de importação, aquele talvez seja o melhor momento, porque ela já vai se consolidando, já vai pensando estrategicamente como fazer para construir o melhor cenário para ela desde o início da sua trajetória na importação. Ok. Agora, mesmo para as empresas mais maduras, é fundamental que se analise isso neste momento para justamente potencializar ganhos, né? Porque, de alguma forma, está sendo deixado dinheiro na mesa, né? Numa linguagem bastante prática. E a questão tributária é o elemento que muitas vezes vai mudar o jogo, né? Seja, como eu falei antes, trazendo uma maior competitividade ou melhorando a sua margem. Então, é um ponto da gente poder discutir isso e fazemos isso muito, esse pensar estratégico, essas análises que nós fazemos aqui dentro do negócio. Nunca é um tema muito gostoso de ser tratado, porque afinal é muito mais legal falar sobre área comercial, marketing, estratégia de negócios, sei lá, novos canais, enfim, falar sobre empreendedorismo. Mas quando a gente busca olhar para o aspecto de imposto, taxação, avaliando os elementos regulatórios, pensando como fazer uma melhor prática em termos fiscais e tributários, certamente as empresas elas acabam mudando o jogo do seu atual status com base nessas novas composições estratégicas. E aí, como tu bem pontuaste, Alan, trazer players que conheçam disso, né, que conheçam tanto do ambiente de Comex quanto do ambiente fiscal tributário, porque é uma simbiose disso. Né, e como melhorar pensando no contexto geral, inclusive na venda, né, como a gente falou. Porque não dá para pensar apenas no aspecto logístico, ok. Mas e todo o restante nesse cenário de importação? Também não dá para só pensar no aspecto fiscal e tributário, mas esquecer dos outros elementos. Enfim, então tem uma série de coisas e é isso que a 3S Corp também entrega como um todo, falando sobre questões relacionadas aí, hoje, especificamente sobre incentivos fiscais e benefícios fiscais na importação, focado nesse mês. Isso aí. É uma venda consultiva, né? O cliente mesmo, quando ainda não é cliente, a gente já entrega para ele toda uma análise de um cenário que enfim, a gente entrega de graça, né, praticamente, todo um estudo que foi feito com todo o nosso conhecimento e dando ali os insights que a gente tem com relação à operação do cliente para justamente mostrar todo o nosso conhecimento, né, já de início, e ele pegar confiança e justamente depois, estando aqui,
trabalhando no dia a dia com a gente consegue, em cada operação, sempre trazer alguma nova sugestão com relação à operação dele, visando sempre uma economia, né? E eficiência logística, né? Então, estamos aí sempre buscando assessorar o cliente com relação às operações dele, visando atingir esses objetivos. Muito bom. Obrigado, Alan, por essa conversa. Certamente, para quem já conhece de Comex, para as empresas importadoras, a gente consegue trazer vários insights valiosos aqui para mudança de status, né? E para quem está começando, certamente pensar num ambiente onde eu consiga já de cara potencializar a minha importação, acho que a gente conseguiu construir nessa nossa conversa elementos, como eu falei, bastante valiosos. Então, obrigado por ter compartilhado tanto conhecimento. Nós teríamos tantos outros elementos a serem trazidos aqui. No nosso dia a dia, a gente faz isso muito em prol das empresas importadoras e exportadoras, para trazer essa segurança e essa mudança de jogo. É o que eu digo sempre. A gente consegue trazer do ponto zero, do D0 para um outro patamar com esse olhar clínico e estratégico que nós aqui dentro da 3S, através das mais variadas, mais de 10 verticais diferentes que nós temos dentro do grupo, para potencializar o negócio dos nossos clientes importadores. Então, muito obrigado pela tua presença aqui. Certamente vai engrandecer muito o dia a dia das empresas importadoras e exportadoras. Eu que agradeço, um prazer participar, poder compartilhar um pouco do conhecimento e aprender também com o nosso mestre aqui. Sempre aprendemos mutuamente. Sempre. Obrigado, Alan. Obrigado. Muito bem. Espero que esse papo junto com o Alan Weber, consultor de negócio da 3S Corp, tenha sido muito valioso. Eu tenho convicção que sim. E para que essa nossa conversa, esse nosso podcast chegue para mais pessoas, para mais empresas importadoras e exportadoras e para mais profissionais de comércio exterior, fica aqui o meu pedido. Curte, compartilha esse conteúdo, porque é a partir disso que a gente vai conseguir criar novos materiais e ter outras dessas conversas tão valiosas e de um nível de profundidade tão grande. Obrigado pela tua participação hoje.